Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, eu não sei qual que é a sua situação financeira hoje, se ela é boa, se ela é ruim, mas uma coisa eu posso te dizer, se a sua vida financeira está ruim e você ainda tem esses 5 hábitos dentro da sua vida, infelizmente ela está longe de melhorar. Sabe por quê? Porque antes das coisas se materializarem, elas começam aqui, ó, na nossa cabeça. Então, para a gente ter uma vida financeira boa, a gente precisa mudar os nossos hábitos. E aqui, inclusive, esse pensamento é um pensamento que eu gosto muito do Napoleon Hill. É sobre isso que a gente vai falar hoje, os 5 hábitos que, infelizmente, vão te deixar cada vez mais pobre. Primeiro hábito, achar que você já sabe de tudo. Isso pode parecer muito óbvio, mas infelizmente não é, tá? Eu, inclusive, quando eu tinha lá para meus 20 anos de idade, eu tive um momento que eu achei que eu já sabia muita coisa, inclusive sobre investimento. Qual que foi o resultado? Prejuízo, eu perdi praticamente tudo que eu tinha em algumas operações erradas que eu fiz, baseado em quê? No meu autoconhecimento, nas coisas que eu achava que eu sabia e que infelizmente eu não sabia. No dia que eu sentei e percebi que eu ainda tinha muito a aprender, eu comecei a melhorar um pouquinho, mas ainda tem um grande caminho para melhorar. Sabe por quê? Porque a gente vai trilhar esse caminho ao longo da nossa vida. A partir do momento que a gente assume que a gente já sabe tudo, você não vai aprender mais nada, tá? Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: a gente estuda, estuda e morre burro, tá? Tem outras frases também sobre isso, que a arrogância precede a ruína. Tudo isso para te mostrar que você precisa ser humilde para reconhecer que você precisa aprender. É nesse caminho que a gente consegue modificar a nossa vida, principalmente aqui na parte financeira. Vamos pensar numa coisa, se você soubesse de tudo, será mesmo que a sua vida financeira não estaria bem melhor do que ela está? Então é isso que a gente precisa pensar. Segundo passo, entender o ciclo do dinheiro. E se você está até agora aqui no vídeo, significa que o primeiro hábito você não tem, porque você quer aprender, né? Então já é um ponto muito positivo. Como que a gente faz para entender isso, Matheus? Ciclo do dinheiro, o que é isso? Na verdade, o ciclo do dinheiro é basicamente a forma como todo mundo consegue adquirir riqueza no mundo. Como que funciona isso? Existem aqui 3 passos muito simples que você precisa colocar em prática para que você consiga gerar dinheiro ao longo do tempo. O primeiro passo é gerar renda, tá? Ou seja, quando você trabalha, quando você tem algum tipo de empreendedorismo e aí você está trabalhando ali mesmo, você está gerando renda. Depois você pega essa parte da renda que você gerou e faz o quê? Uma poupança, você guarda uma parte disso. E essa parte que você está poupando, você depois o quê? Investe. E esse seu investimento, sendo rentável, ele começa a alimentar de novo isso. Por quê? Porque ele vai te gerar uma renda novamente. E aí você começa com um círculo desse tamanhozinho, ele vai aumentando até o dia que você de fato conseguiu o quê? Entender o ciclo do dinheiro e principalmente que você conseguiu colocar ele em prática. Olha, é bem simples de entender, eu acredito que todo mundo que está assistindo o vídeo conseguiu entender. Mas colocar ele em prática não é tão simples assim, sabe por quê? Porque a gente precisa começar no primeiro passo. E o primeiro passo, de fato, é o passo mais difícil, gerar renda. Não é fácil a gente gerar renda de maneira consistente ao longo do tempo. Se vocês me perguntassem assim, Matheus, qual que é a forma mais rápida que existe de gerar renda aqui nesse primeiro passo? É com o empreendedorismo, sem sombra de dúvida, tá? Quando a gente consegue empreender alguma coisa e isso dá certo, a gente consegue gerar renda muito rápido. Inclusive, se você for pensar, a maioria das pessoas que hoje estão lá na Forbes como as mais ricas do mundo geraram renda assim. Conseguiu montar um empreendimento muito bom e a partir desse empreendimento ali, o passo 2 e o passo 3 começaram a ficar praticamente automáticos, porque conseguiu dar o primeiro passo. Então é isso, você precisa entender como que funciona isso para você colocar em prática. Eu gosto de ser bem sincero com vocês e esse é o meu compromisso e sempre vai ser aqui no canal. Esse canal fala sobre o que? Investimento. Mas adianta você conseguir aprender o que é investimento se você não tiver uma forma de gerar renda inicialmente e poupar uma parte disso? Não adianta. Então cuidado com o que você ouve, tá? Tem muita gente que fala assim, cheguei ao meu primeiro milhão com os meus investimentos. Você não chegou com seus investimentos, com a sua carteira de fundo imobiliário. Você chegou porque você conseguiu gerar renda, poupar e depois você pode até ter investido bem. Mas o mais importante foi você ter o quê? Começado a gerar renda. Então ter esse conhecimento sobre o ciclo do dinheiro pode mudar a sua vida. Terceiro hábito aqui é não ter uma visão de longo prazo. Isso casa muito bem com o que a gente está conversando. Quando a gente pensa em longo prazo, a gente pensa em quê? Em investimentos. Quando eu estou fazendo um investimento, eu não posso querer ter um resultado rápido disso. E tem muita gente que quer ter resultados rápidos com tudo que elas estão fazendo. E a vida, infelizmente, não funciona assim. Deixa eu te dar um exemplo do maior investidor do mundo que a gente tem hoje, que é o Warren Buffett, provavelmente de todos os tempos. Só para vocês terem ideia, a empresa que o Warren Buffett fundou, hoje tem mais de $1 trilhão de valor de mercado. Só que o mais impressionante é que ela tem 334 bilhões de caixa. Sabe o que significa isso? Significa que a empresa do Warren Buffett
ela tem mais caixa do que a reserva de dólar do próprio Brasil. Significa que o Warren Buffett ele tem mais títulos do Tesouro Americano que o próprio Fed, que é o Banco Central americano. Então, só para vocês terem ideia de como que ele é um investidor bem-sucedido. Sabe o que ele sempre disse que fez com que ele tivesse esses investimentos tão bem-sucedidos? Ele teve visão de longo prazo. Por quê? Ele investe em uma ação e fica anos. Ele investe em uma ação e esquece, tá? Tem muita gente que infelizmente não tem essa visão e vai procurar o jogo do tigrinho aí para ficar rico. Qual que vai ser o resultado? Você vai ficar cada vez mais pobre. Quarto hábito, reclamar de tudo. Eu acho que esse aqui é um dos piores hábitos que uma pessoa pode ter. A gente sempre tem duas opções na vida. A primeira opção é quando a gente olha para uma situação que a gente está vivendo e a gente tenta achar uma solução. E a segunda opção, infelizmente, é reclamar daquilo. Deixa eu contar para vocês uma história que eu li ontem. Tem uma moça que ela saiu lá da Colômbia, esqueci o nome dela aqui agora, mas eu vou deixar escrito aqui para vocês. Ela saiu de lá e foi para os Estados Unidos com 17 anos. Ela chegou com $300 nos Estados Unidos porque ela entendia, a família dela também entendia que ela poderia ter uma vida melhor lá, e ela começou com 17 anos a fazer faxina. Provavelmente deve ter sido muito humilhada em alguns momentos, e aí a primeira coisa que a gente pensa é, poxa, ela está sem família, num país que ela não conhece, talvez tendo que fazer serviços que são ruins, sendo humilhada pelas pessoas, ela tem motivos para reclamar. Lógico que tem. Mas sabe o que ela fez? Ela começou a utilizar isso como motivação para estudar, para poder ter uma vida financeira melhor dentro dos Estados Unidos. Sabe o que essa mulher conseguiu fazer? Ela conseguiu entrar para a NASA. Tá? 7 anos depois ela entrou para a NASA, hoje ela é uma engenheira da NASA, até líder de uma equipe lá. E por que ela conseguiu fazer isso? Porque ela quis agir na vida dela ao invés de reclamar. Aprende uma coisa, reclamar é igual droga, tá? Isso é engraçado, mas é igualzinho uma droga. Quando você reclama, você até consegue ter uma sensação ali de alívio, nossa, eu coloquei isso aqui para fora. Mas com o tempo você vai ter que ficar fazendo isso toda hora para você se aliviar. E aí sabe o que você vai virar? Você vai virar um chato ou uma chata. Porque você vai encher o saco de todo mundo ao seu redor, tendo que reclamar da sua vida. As pessoas não vão conseguir nem mais te ouvir. E você mesmo não vai ter mais atitude para mudar. Então assim, a vida é difícil, eu tenho certeza que é. Aqui no Brasil a gente sabe que é mais difícil ainda, infelizmente. Mas sempre tem uma pessoa numa situação bem difícil que consegue mudar o panorama da vida dela, sem reclamar. Então corta isso da sua vida se isso aí for um hábito que você tem. E o quinto e último hábito que uma pessoa não pode ter se ela quiser ter uma vida financeira boa é não valorizar o seu próprio tempo, tá? Deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. E olha, de todos os hábitos, eu preciso que você preste atenção muito nesse. Se você chegou até aqui agora no vídeo, você está sendo premiado, porque esse hábito, além dele mudar a sua vida financeira, ele muda tudo na sua vida. A grande moeda que a gente tem na nossa vida não é o dinheiro, é o nosso tempo. Você tem quantos anos de vida? 80, 90, no máximo. Então você subtrai aí o que você já viveu e é o tempo que você tem de vida, é a moeda que você tem de vida. Todo mundo tá nessa, tá? Independentemente se a pessoa tem muito dinheiro ou se ela tem pouco dinheiro, ela tá nesse jogo. E por que isso, Matheus, valorizar o tempo tem a ver com situação financeira boa? Porque é o seguinte, você tá aqui na vida, você quer ter bons momentos, né? Lógico, todo mundo quer ter bons momentos, todo mundo quer viajar, todo mundo quer ali ter um final de semana num churrasco com a família. Só que pra gente ter esse tipo de prazer, principalmente ali, fazer uma viagem, ter um momento legal, isso infelizmente custa. Tá? E às vezes custa caro, você vai precisar de ter dinheiro. E além disso também, quando você consegue ter uma vida financeira boa, lá lembra do ciclo do dinheiro, que a parte de investimento começa a gerar renda para você, você começa a não precisar de trabalhar tanto mais. E isso faz com que você tenha o seu tempo livre para fazer as coisas que você gosta, ficar com a sua família, por exemplo, esse tipo de coisa. Só que, se você não valorizar o seu tempo, se você não pensar nisso hoje, você vai ficar a vida inteira trabalhando 9, 10 horas por dia, porque quando a gente pensa em trabalho, você não pode levar em consideração só o tempo que você está trabalhando e o tempo que você está deslocando, entendeu? Tudo isso você precisa pensar. Então, quando você tem a ideia que o seu tempo, na verdade, ele é a sua moeda, você começa a utilizar isso como um incentivo para você mudar de vida financeiramente. As suas escolhas começam a ser escolhas que vão de fato proporcionar bons momentos. E não ficar perdendo tempo com coisa inútil, por exemplo, rolando feed de rede social, onde você vai ficar vendo as pessoas mentirem sobre elas mesmas, né? Então, meus amigos, o recado está dado. Se você tem algum desses hábitos, você tem a oportunidade hoje de mudar. Se você não tem, você já está no caminho, eu te falo uma coisa, provavelmente a sua vida financeira vai mudar. E antes de ir embora, se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo, sabe por quê? Porque eu vou continuar falando sobre assuntos que vão mudar a sua vida financeira, beleza? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.